Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Salmo 126. Vamos ler 3 versículos. Verso de número 1, verso 5 e verso de número 6. Glória a Deus. Estou bastante feliz em estar aqui, honrado pelo convite de estar ministrando no 9º aniversário desta congregação aqui em Serrinha, pastoreada pelo pastor Edmilson. Deus venha abençoar a vida do senhor rico e abundantemente, a vida do pastor presidente, pastor Pedro Silva, em nome de Jesus. Os irmãos se encontraram com vontade, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus olhos. Os irmãos assentam, tomam seu assento, glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, quero estar ministrando uma palavra nesta noite com o seguinte título: da semente à colheita. Da semente à colheita. A semente, ela representa o potencial de crescimento e colheita. A semente primeiro tem que ser lançada no solo para desenvolver, germinar e produzir os seus frutos. Sabemos que para nós termos muitos dos alimentos que nós temos na nossa residência, foi necessário um processo para você saborear aquela deliciosa uva. Teve um processo para ela chegar à sua mesa. Para aquele abacaxi chegar até a sua mesa, para você descascar e saborear, foi necessário um processo. Tudo na vida existe um processo. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, quando eu abro a minha Bíblia, no Salmo de número 126, eu vejo aqui um processo que o povo, que a nação de Israel teve que passar. O processo às vezes é doloroso, dói, a pessoa geme, a pessoa chora, mas eu quero dizer para você que nesse processo, lá no final, vai valer a pena. O que você está passando hoje, você vai amanhã olhar no retrovisor e dizer: meu Deus, foi difícil, o processo não foi fácil, eu chorei, eu padeci, mas hoje estou aqui para cantar e glorificar a majestade santa do Senhor. Queridos irmãos, este texto a qual nós lemos
É um texto pós-exílio. A nação de Israel, depois do rei ter dado um decreto e liberado o povo de Deus para voltar a Sião, voltar a Jerusalém, eles ficaram felizes. Por quê? Porque aquela nação, eles passaram 70 anos cativos. Para nós entendermos este texto a qual nós lemos nesta noite, é necessário nós voltarmos um pouco na história e ver que Deus ele levanta um homem por nome de Moisés para tirar aquele povo do Egito. Aquele povo, os israelitas, saem da terra do Egito não com as suas próprias forças, mas com os braços estendidos do Senhor. Aleluia. Aquele povo estava indo, caminhando rumo a Canaã, a terra que Deus havia dado ao nosso pai na fé, chamado Abraão. Ele chegou em Canaã. O povo passou cativo por mais de 400 anos na terra do Egito. Mas aquele povo, na liderança de Moisés, então é conduzido à terra de Canaã. Mas nesse percurso, neste processo, muitos deles começaram a murmurar, começaram a retruncar, começaram a reclamar no processo. 2 homens enviados por Moisés com mais 10 foram até a terra para espiar a terra. Aqueles homens, eles voltam com notícias péssimas para o seu líder. 10 daqueles homens chega diante da presença de Moisés e fala: Moisés, a terra que Deus tem prometido a nós é uma terra boa, é uma terra excelente, é uma terra que manda leite e mel, mas porém nós não podemos tomar posse desta terra. Por quê? Porque lá tem gigantes e nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Aquele povo, se nos pegar, eles vão nos esmagar. Mas 2 dentre aqueles 10 chega diante da presença de Moisés e fala: Moisés, realmente a terra é boa, ela manda leite e manda mel, mas nós vamos sim tomar posse dessa terra. Por quê? Porque quem prometeu esta terra para nós não foi o homem. Porque quem prometeu esta terra para nós não foi o presidente nem o governador, mas quem prometeu a terra para o povo de Deus, para a nação de Israel, foi o próprio Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Eles se alegram, eles ficam felizes, mas o tempo passa e por causa da murmuração e da desobediência, aquela primeira geração, aqueles que foram tirados do Egito, todos eles padecem na caminhada rumo a Canaã. Mas aqueles 2 que confiaram na promessa, eles entraram na terra e tomaram posse. Aqueles homens entraram na terra, apesar dos percalços, apesar das adversidades, eles entraram na terra. Os gigantes se levantaram, eles destruíram o gigante e tomaram posse da terra
Se nós formos analisar, depois da morte de Moisés, o seu sucessor Josué, já na terra prometida, mas depois Josué morre, começa o povo a se apostatar, começa a afastar da presença de Deus. O povo então começa a adorar ídolos, e a Bíblia nos relata que todas as vezes que o povo se afastava de Deus, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Quando o povo se voltava com o coração contrito e obediente a Deus, Deus ia lá e resgatava o seu povo das mãos dos seus inimigos. Era desse jeito que funcionava. E o povo obedecia e Deus livrava. Desobedecia e era entregue nas mãos dos seus inimigos. Sai desse período dos juízes, entra o período dos reis de Israel. Levanta um homem que é o primeiro rei, chamado Saul. Consequentemente, em seguinte, um homem chamado Davi. Depois levanta Salomão. E depois da morte de Salomão, o reino de Israel, o reino que era unido, ele se divide. 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro lado. Se divide aquela nação. O povo de Deus, ele vai 10 para um lado, 10 tribos para um lado e 2 apenas para o outro. 2 tribos, reino do sul, Judá. 10 tribos, reino do norte, Israel. Quando nós analisamos a história bíblica, nós vamos encontrar os 19 reis que reinaram em Israel, cometendo todo tipo de pecado contra o Senhor. Levantavam um rei, saía o outro, e era um pior que o outro. No reino do sul, Judá, levantou alguns reis, alguns fizeram a vontade de Deus, mas outros eram um pior que o outro. E nós encontramos aqui neste cenário, no reino do sul, Judá, o profeta Jeremias profetizando para aquela nação: olha, povo, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de rota, porque se vocês não mudar de rota, porque se vocês não se arrependerem, Deus vai entregar vocês nas mãos dos inimigos. O profeta profetizava, mas como diz o ditado popular, entrava no ouvido e saía no outro. Jeremias profetizou, depois de muito tempo, cerca de 40 anos ele profetizando. Então ele fala para o rei Joaquim: olha, Joaquim, Deus vai entregar. O rei Joaquim, ele, ao ler as notícias, ao ler o rolo, sabe o que ele faz? Ele rasga o que o profeta Jeremias havia escrito e coloca fogo nas palavras que Deus havia dito através do profeta Jeremias. Então o que acontece? No ano 597, levanta-se um homem por nome de Nabucodonosor II e faz um cerco contra Jerusalém, contra o reino do sul. E ao chegar lá, ele invade a cidade, quebra os muros de Jerusalém. 596, ele novamente com seu grande exército, ele invade Jerusalém e começa a atacar fogo na cidade. E em 586, mais uma vez,
ele entra em Jerusalém, termina de exterminar aquela nação, coloca fogo na nação e ainda coloca fogo no templo, aquele grandioso templo que Salomão um dia havia edificado ao Senhor, aquele magnífico templo que um dia Salomão havia dedicado ao Senhor. Nabucodonosor, com as suas tropas, invade Jerusalém, taca fogo no templo, queima tudo, leva os ouros, os tesouros, os vasos, os utensílios sagrados foram levados para a Babilônia. E muitos daqueles que estavam em Judá foram levados cativos. Agora eles não eram mais um povo livre, como vivia em Judá. Agora eles foram levados por mais de 1000 quilômetros da sua terra natal. E nesta terra, em Babilônia, eles ficaram cativos 70 anos, assim como profetizou o profeta Jeremias. Ao fim dos 70 anos de exílio, o rei, ele decreta que todo aquele povo, eles tinham o direito de voltar para a sua terra. Quando aquele decreto sai, quando a notícia chega aos ouvidos do povo, aquele povo nem estava acreditando no que estava acontecendo. Por isso, nós lemos aqui o verso de número 1 que diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A notícia começa a espalhar na Babilônia que aquela nação que estava exilada agora tinha o privilégio de voltar para a sua residência. Nós, no século 21, nós às vezes podemos morar numa casa simples e fazermos uma viagem para longe da nossa cidade e da nossa casa, mas passa alguns dias, 10, 15 dias, aí bate na mente: ah, que saudade da minha casa. Não há lugar melhor. Você pode estar em Paris, você pode estar no país de primeiro mundo, contemplando as mais belas paisagens, mas um lugar melhor para nós, eu não sei se com você é assim, mas comigo é assim. O lugar melhor para nós é estar no conforto da nossa residência. Você está lá, quem dera eu estivesse lá em casa agora, deitado no meu sofá, deitado na minha cama, de longe já até sente o cheiro das peças da casa. E esse povo, essa nação, ao receberem a notícia, eles ficaram atônitos. Realmente, Deus, Ele vai nos tirar dessa terra. Começam a ficar maravilhados com aquela notícia. Eles voltam para Jerusalém. Mas agora ali, ele tinha um grande processo pela frente. A cidade estava devastada, a cidade estava desolada, a cidade estava acabada. Agora eles teriam que reconstruir novamente, reconstruir novamente a cidade, reconstruir novamente os seus muros, reconstruir novamente o templo que também havia sido destruído. Eles teriam novamente agora de plantar para depois colher, porque para ceifar tem que primeiro plantar. Se não lançar
semente, se a semente não germinar, se a planta não crescer, ela não irá dar os seus frutos. E para a planta dar o seu fruto, tem que primeiro arar a terra. Para a planta dar os seus filhos, primeiro tem que lançar a semente. E depois tem que ter paciência. É o processo. E depois da paciência, temos que ter a confiança de que aquilo que plantamos, iremos também colher. E depois temos que ter esperança. Esperar o tempo certo. Porque aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Faço uma indagação para você nesta noite. O que você tem plantado? A ceifa um dia chegará. O dia do acerto de contas chegará. O que eu, o que você, o que nós temos plantado hoje, no século de número 21, a nação de Israel, muitas vezes, eles plantaram a desobediência e colheram o cativeiro. A nação de Israel, por falta de confiar em Deus, deixaram de tomar posse da terra prometida, muitos deles a primeira geração. Por falta de paciência, eles começaram a murmurar contra o seu líder que Deus havia estabelecido. E por não saber esperar o tempo certo, muitos foram mortos lá no deserto. O que você tem plantado hoje, no século 21? Será que nós temos feito igual Josué e Caleb, que de fato perceberam que a circunstância para tomar posse da terra prometida não era fácil? Haveria gigantes para serem derrubados, haveria muralhas para serem transportadas, haveria tribulações imensas e intensas. Mas será que nós temos feito como aqueles 10 homens inflamaram toda aquela congregação? Ou temos feito igual Josué e Caleb, dizendo: a prova é difícil, mas eu vou vencer, a tribulação é difícil, mas eu vou vencer, porque comigo está o Senhor dos Exércitos. Obediência, a colheita, a plantação da colheita da obediência gera frutos preciosos para nós. Mas quando você semeia a desobediência, os frutos não são bons. Eles confiaram, Josué e Caleb confiaram na palavra de Deus e tomaram posse da terra prometida. Quantos aqui ainda confiam em Deus? Você vai tomar posse da terra prometida. E eu não estou falando da Canaã terrena, eu não estou falando da terra prometida terrena, não. Eu estou falando, se você confiar, você vai tomar posse da terra prometida. Que terra prometida é essa, Israel Rodrigues? Canaã é a Canaã celestial, não é a Jerusalém da terra, mas é a Jerusalém celestial. Quantos confiam que brevemente a promessa só e
igreja será arrebatada para encontrar com Jesus. Confiança. O processo não é fácil, mas você também tem que ter a paciência. Um homem chamado Jó, ele sofreu terrivelmente, foi atacado, acometido por uma grande lepra, abandonado pelos seus mais próximos, até pelos seus amigos, até a sua muito digna esposa ficou distante dele, porque o seu corpo estava com uma catinga imensa daquela lepra. Mas aquele homem chamado Jó, ele foi paciente. Ele mesmo, em meio àquele processo de provação, muitas pessoas chegavam para ele e diziam: Jó, confessa o teu pecado. Jó, o que você fez de errado? Até os teus amigos mais próximos, os teus 3 amigos chegam diante da presença dele para o acusar daquela situação a qual ele estava vivendo. Mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará na terra dos viventes para me socorrer. Ele teve paciência. E o que aconteceu? Capítulo 42, versículo 10 do livro de Jó, que quando ele estava orando pelos seus amigos, Deus, ele transforma aquela situação que Jó estava passando. E a Bíblia nos relata que tudo, eu disse que tudo o que Jó havia perdido, Deus restituiu em dobro para aquele homem. Sabe por quê? Porque ele esperou o tempo certo. Ei, como está a sua paciência? Como está a sua paciência? Jesus voltará em breve, mas como está a sua paciência? Muitos aí estão até se escandalizando, falando desde o tempo dos nossos pais, avós, tataravós, temos ouvido que esse Jesus vai voltar. E até hoje não voltou nada, não vai voltar nunca. E começa a praticar tantas obras que desagradam a Deus. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, você está esperando pacientemente pelo Senhor. E brevemente você que está esperando o advento de Cristo, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, você vai escutar o toque da trombeta. A Bíblia nos relata que os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Espere com paciência. Quarto, temos que ter o quê? Esperança. Esperamos o aparecimento do grande Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Brevemente Ele se manifestará e nós iremos ao encontro do Senhor. Para isso, queridos irmãos, a este processo, o povo de Deus, ao chegar na terra da promessa, agora eles começaram a reconstruir a cidade, reconstruir os muros, começaram a plantar para depois colher.
como está a sua semeadura? O que você tem semeado? A Bíblia nos relata que o que o homem semear, o que vai acontecer? Certamente. Aleluia, Deus. Ei, a ceifa sua será boa ou será má? Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele falou muito por parábolas. Ele falou que o reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu a semear. As sementes, algumas caíram à beira do caminho, algumas sementes caíram em pedregais, outras sementes caíram em espinhos, e outras sementes caíram em uma boa terra. Todas aquelas sementes que caíram à beira do caminho, pedregais e espinhos, elas não ficaram, elas não prevaleceram. Mas a semente que foi plantada e caiu em uma boa terra, ela cresceu e deu bons frutos. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele disse que se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não vai germinar. Mas se o grão de trigo ele cair na terra e morrer, ele irá germinar e dar frutos. Quando Jesus disse isso, ele estava falando acerca da sua pessoa. Se eu, como grão de trigo, não cair na terra e não morrer, eu não irei gerar frutos. Mas se eu, como grão de trigo, cair na terra e morrer, eu vou voltar dentre os mortos e vou produzir muitos frutos. E aqui estamos nós, eu e você, nós somos frutos do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus entrou com você aqui nessa noite, porque os frutos eles vão ser ceifados. Os frutos irão ser ceifados. O que você tem semeado? O que você tem plantado? Será que você tem plantado obediência? A pessoa que planta obediência, ela vai colher boas coisas. A pessoa que planta confiança, ela também vai colher boas coisas. A pessoa que planta paciência, ela também vai colher boas coisas. A pessoa que planta a esperança, ela também vai colher boas coisas. A indagação é essa: o que você tem plantado? O que nós temos plantado? A Bíblia nos relata que assim, que as nossas tribulações, ela produz a paciência, e a paciência produz o quê? A experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança ela não traz confusão. Por quê? Porque é a parte de Deus, ela foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado a mim e a você. O Espírito Santo de Deus está aí. O Espírito Santo está aí. Ele tem plantado a esperança no teu coração. Ele tem plantado a esperança no teu coração. Aleluia. As sementes vão
florescer. E o dono da plantação pode louvar. E o dono da plantação, ele vai vir colher. O dia final da plantação está chegando. A Bíblia nos relata que aqueles que cresceram e não produziram serão cortados